Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Elton Alvarinho, né, executivo de contas aqui da Near Location, e hoje a gente tem mais um episódio do Pode Localizar, né? Hoje tem mais um convidado especial aqui comigo, né? Enfim, vou passar aqui para o Tiago Diório, né, Head of Sales do Instituto Parar, né? Acho que, enfim, Tiago, uma grande oportunidade para a gente conhecer mais o Instituto Parar, né? Conhecer mais um pouco sobre você, né? A gente fica muito feliz de vocês estarem junto com a gente, né? Enfim, tem uma parceria legal aí que a gente vai falar de NIR, né? Vamos falar de RIR junto com o Instituto Parar. Então, assim, eu acho que para a gente começar, nada melhor do que conhecer um pouco mais sobre o Tiago, né? Então, como você chegou nessa posição que você está hoje, né? Então, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como você chegou no Instituto Parar, né? Fiquei sabendo, um passarinho me contou que você teve uma experiência aí, já foi um jogador de futebol, né? De futebol de salão na Europa. O cara saiu do futebol de salão e veio para o mercado de gestão de frota e tudo mais. Então, como que foi essa transição, acho que na sua carreira, e depois a gente entra aí no Instituto Parar em si, né? Mas se você puder contar, vai ser bacana, tá? Que legal, agradeço o pessoal da RIR, o Anderson, vocês que tenham aberto essa oportunidade. Acho que é oportunidade única da gente estar aqui batendo um papo. A gente sempre tem parcerias de eventos, de vários outros canais, mas estar próximo aqui, isso é muito legal. E eu até começo com uma provocação, né? Dizem que quando você entra no mercado de gestão de frotas, você não escolhe, você é escolhido. Uhum. E eu comecei minha carreira comercial. Cara, fiz de tudo. Já trabalhei com empresas de sorvete, depois trabalhei na área da Ipiranga, que entra na área de combustível. Depois mudei completamente, fui trabalhar com chuveiros na Lorenzetti, sempre em grandes empresas. E após a pandemia, eu resolvi ter uma mudança mesmo de vida e falar, ó, eu não quero mais viajar, não quero mais ficar atuando aí nessa vida de ficar viajando de segunda a sexta. Foi aí que eu conheci o Instituto Parar. Então, eu tive uma relação muito boa inicialmente com o Instituto Parar por conta da educação. Então, a gente começou um trabalho de educação, conteúdos, eventos. E lá atrás, quando eu comecei a atuar no Instituto Parar, a gente tinha um propósito, né, que é elevar o nível de conhecimento dos gestores de frotas. E com essa ideia, eu acabei abraçando a empresa e eles me abraçaram também. Então foi de uma forma meio, eu não diria que caiu do céu, mas eu entrei nesse mundo de gestão de frotas aí de uma forma um pouco diferente, não era o meu segmento, mas hoje dificilmente eu vou conseguir sair disso tudo. Hum. Mas o Instituto Parari realmente foi um divisor de águas, porque a gente começou a trabalhar com propósito, não só com vendas, com objetivos. Então isso fez uma grande diferença aí no meu início com o Instituto Parari. Uhum. Legal, legal. Então, foi meio que acontecendo na sua carreira, mas a gente pode dizer, hoje você é praticamente um gestor de frota, ali, formado no calor da batalha, né? Da experiência, de todas as vivências que você teve, né? Hoje com o Instituto Parar e etc, né? Então, assim, e o que que você acha que despertou o seu interesse? Que nem você falou, foi uma mudança. Mas o que que foi curioso aí para você ter feito essa virada de chave também? O gestor de frotas, ele é uma figura que muita gente não conhece. Quando a gente começa a falar o que é o gestor de frotas, a importância que ele tem para o nosso negócio hoje, é algo impactante. Uhum. Então, quando a gente começa a perceber que não, que o propósito é muito além de operação, de financeiro, mas ali a gente tem algo que vai salvar vidas, que vai trazer um impacto talvez não só no dia a dia das empresas, mas também na parte social, Uhum. isso me chamou muito a atenção. E aí eu conheci o universo de gestão de frotas, né? Saber quem que era esse cara, o que que esse cara faz e entender qual que era o trabalho do Instituto Parar por trás disso tudo. E aí eu fui conhecendo pessoas, histórias que fizeram com que eu entrasse de cabeça e hoje realmente eu não sou um gestor de frotas técnico, Uhum. mas eu vivo o universo de gestão de frotas, né? Hoje Uhum. a gente tem aí mais de 15 mil profissionais que atuam conosco, então
eu diria que a educação, as histórias, a evolução, tudo que vem acontecendo aí com esse mercado, me chamou muito a atenção em falar, ó, eu vim aqui para ficar, não estou aqui de passagem, Uhum. e isso, né, esse impacto positivo não só na vida para as empresas, mas também na vida das pessoas, que eu acho que isso que fez toda a diferença. Uhum. E assim, então vamos falar um pouquinho do Instituto Parar, né? Para quem não conhece, gostaria que você falasse, né? O que vocês fazem, né? Que problema de mercado vocês estão ajudando a resolver hoje, né? Eu acho que bacana aí para quem não conhece. Agora a parte boa, né? Falar do Uhum. Instituto Parar é o que a gente gosta de fazer. Uhum. Eu gosto mais de falar do Parar do que da minha carreira, da minha vida pessoal. O Parar hoje é o maior instituto da América Latina de gestão de frotas. Ele é muito conhecido nesse setor, mas muita gente ainda não conhece, né? Então, o Parar, pensando em alternativas responsáveis, administrando frotas com resultado, que é a nossa sigla, ele já existe há 14 anos e ele nasceu com o propósito de elevar o nível de conhecimento dos gestores de frotas. Então, a GoFleet, uma empresa de tecnologia, saiu a campo, né, vendendo telemetria, rastreador, tecnologia de ponta. Quando a gente chegou lá, cadê o gestor de frotas? Quem que é o profissional que cuida dessa área, né? Quem que o cara ele está capacitado para receber essa tecnologia? Foi aí que a gente percebeu que o mercado ele estava começando a valorizar esse profissional. Então já existia um profissional que cuidava das frotas, mas muitas vezes era o cara do administrativo, era um gerente, às vezes até comercial, um diretor, um cara do RH, e a gente precisava criar a figura gestor de frotas, né? E aí o Instituto Parar ele foi idealizado pela GoFleet com esse propósito, de elevar o nível de conhecimento de gestores de frotas. Foi aí que, de lá para cá, a gente tomou uma dimensão muito maior do que só atender os clientes da GoFleet, nosso idealizador. Uhum. Nós viramos referência no mercado, com uma conexão muito saudável entre o gestor de frotas e os players do setor automotivo. Então, o Parar ele nasceu para atender aos clientes do nosso idealizador e hoje ele se torna a maior referência da América Latina como uma conexão saudável com os players do mercado e também no canal de educação. E é muito legal, Elton, a gente contar um pouco da história, né? Fazer aí uma reprise. Uhum. Hoje a gente saiu a campo para começar um trabalho de capacitação e hoje nós temos aí mais de 2.000 alunos que já são formados pelo Instituto Parar. Então nós temos o PGF, que é o Programa para Gestores de Frotas, que é um curso técnico, então totalmente voltado ali à operação. Uhum. O MBA Executivo em Gestão Estratégica de Frotas, que foi o primeiro MBA da América Latina reconhecido pelo MEC, e uma ampla carteira de cursos para esse segmento. Então, não tínhamos nenhum gestor de frotas, hoje são mais de 2.000 alunos capacitados aí, já especialistas, né? Então, são pessoas que não tinham formação acadêmica e hoje já podem fazer um mestrado, um doutorado, um concurso público, algo que nunca foi uma realidade para esses profissionais. Para esse setor. Pô, que legal, cara. Muito bacana. E assim, eu acho que desde que você chegou também, Thiago, e hoje, esses números, tudo que você está trazendo, né? Fala sobre essa evolução, né, que vocês tiveram no Instituto Parar, né? Eu acho que como você falou, vocês foram ganhando espaço, profissionalizando, capacitando, trazendo um destaque que não tinha, né? Mas desde que você entrou aí na área, como você pode dizer aí a evolução, principalmente do Instituto e tudo mais, né? Muito legal. Eu posso dizer que eu surfei uma boa onda. O Instituto Parar, ele já existia, né? Quando eu entrei há 5 anos atrás, é o instituto que ele já era muito consolidado, só que a gente precisava ter uma virada de chave, realmente ter uma dimensão que a gente merecia, crescer de fato, né? Não só em nome, em marketing, mas também em números. Foi aí que nós criamos uma estratégia muito efetiva de levantamento. Então, a proposta era o quê? A gente aumentar o nosso evento, aumentar os nossos cursos, aumentar os nossos canais. Foi aí que a gente começou a fazer um trabalho nesse formato. Então, a partir de 2021, pós-pandemia, isso foi até engraçado, porque a gente começou a fazer planos de fazer eventos, de fazer conexões,
e era proibido, né? Então eu entrei para vender eventos e a gente não podia fazer evento. Então a gente já estava vendo 10 anos para frente. E eu diria que após a minha entrada eu só ajudei a colher os frutos. Então a gente começou a participar de eventos internacionais, a gente começou a crescer, trazer empresas novas, empresas de grandes renomes. Todos esses novos players do mercado automotivo começaram a fazer parte do Instituto Parar. Então eu diria que eu dei continuidade num bom trabalho que vem acontecendo e os números isso comprovam tudo isso que a gente vem fazendo. É um trabalho em conjunto, então é uma comunidade, né? A gente sempre fala isso, quem tem time tem tudo. Então, não é um trabalho sozinho. Mas nós saímos, por exemplo, de uma turma de 40 alunos para uma turma de 200 alunos, né? Nós tínhamos ali em torno de 900 alunos formados, hoje temos mais de 2.500 alunos formados. E isso começa a refletir também na parte de eventos, na parte de conteúdos, né? Então, hoje na parte dos eventos nós temos podcasts, revistas, toda essa parte de mídia social que cresceu muito também. E o que é legal disso tudo? Que nosso feeling é de educação. Então, por mais que a gente tenha parceiros ali que no final de tudo todo mundo quer vender, quer fazer negócio, o nosso negócio aqui ele é muito visado para a educação. Então, depois que eu participei do Instituto Parar, com todo o time ali, a gente conseguiu crescer relativamente junto em números, em tamanho, em posicionamento de marca. Foi um trabalho muito legal. Show de bola. E assim, você já até começou a falar um pouquinho do que eu ia citar. Você falou alguns números aí. Queria que você citasse, complementasse aí, você já deu alguns números, mas assim, os números desse pessoal que vocês formaram, que nem você citou, e pegasse um caso específico, se pudesse citar um caso de um profissional que se qualificou com vocês e tudo mais, e teve uma mudança aí de vida. Imagino que você deva ter vários com todos esses números, mas assim, se você pudesse dar um pra gente, eu agradeço. Com certeza. Hoje o nosso mailing, né, o nosso público ali, são mais de 15 mil profissionais que fazem parte desse ecossistema. Então, tem todos os níveis de profissionais, desde aqueles profissionais que estão iniciando, outros que já são mais sêniores, até aqueles que hoje são professores. Então, isso é muito legal. Tem vários cases que a gente, vou até citar um aqui, mas um deles, por exemplo, é o professor Ezequiel, que é o gestor de frotas hoje da Cocamar. Ele entrou como aluno no PGF, e aí ele foi evoluindo, e hoje é o nosso principal professor e um grande nome nacional aqui, que fez parte desse crescimento junto com o Instituto Parar. E um segundo caso, que eu acho que é muito legal falar, que é a Ana Paula Mendes, que recentemente esteve conosco na NAFA, que foi uma aluna também da pós-graduação, e ela ganhou de melhor gestora de frotas do Brasil. Então, eu gosto muito de voltar e trazer aqui, né? Então, a gente saiu no mercado para começar a capacitar o gestor de frotas e hoje a gente consegue fazer uma premiação que o cara ele é reconhecido nacionalmente, internacionalmente. Então, eu diria que hoje o que move o Parar são as histórias, né? Então, pessoas que estavam ali em outros projetos, outras ideias, e hoje cuidam de grandes operações, salvam vidas. E é muito legal, Elton, que eles levam isso para casa, né? Então, quando a gente fala de educação para o trânsito, de educação para o gestor de frotas, ele está atuando na empresa dele, ele está trazendo um save, ele está seguindo uma linha ali, mas no final de semana ele vai andar com o pai, ele vai andar com a mãe, ele vai estar com o filho dele na cadeirinha. Então, a gente acredita muito nesse impacto de forma geral. Legal. Eu ia até comentar, né? A gente consegue entender, você trazendo esses casos, que realmente vocês estão elevando a importância do profissional gestor de frota dentro das organizações, né? Acho que isso é relevante, né? Como você falou, você citou os casos aí, pessoas que mudaram a vida totalmente, né? Trabalhando ali dentro, vai ser destaque fora e tudo mais do país, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente pode dizer isso, né? Que vocês ajudaram a elevar o patamar, né? Do profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, o gestor de frotas, ele é um cara muito bem visto dentro da empresa. Por quê? Porque muitos dos casos, o segundo maior custo da empresa é a frota.
Então, ele passou a ser um cara importantíssimo. Primeiro ponto, capacitar esse profissional de frotas. Então, de nada vale esse profissional se ele não souber lidar com toda essa operação. Então, a capacitação do gestor de frotas, ele veio realmente para trazer um saving financeiro gigantesco para a empresa e também um crescimento profissional para o gestor de frotas. Então, quando a gente entrou dentro das empresas e começou a entender a importância desse profissional, todo mundo abriu os olhos. Falou, opa, a educação ela vai mudar todo esse mercado. Porque não adianta, como que eu vou falar de inteligência artificial com um profissional de frota que muitas vezes está na planilha? Mas esse cara ele tem uma vivência do dia a dia, ele tem uma experiência ali que ninguém vai ter, porque ele está ali há 20 anos entendendo todas as dores. Então, acho que o nosso principal propósito, e a gente está com sucesso até hoje, por conta de todo esse trabalho que a gente vem fazendo e também da importância desse profissional dentro da empresa. Não, show. E assim, eu acho que esse é um exemplo muito clássico, que vai mostrar o que você está falando, né? Vocês recentemente conseguiram, né, ajudar na criação aí do reconhecimento do Dia do Gestor de Frotas, né? Então, quer dizer, olha o impacto, né, do profissional, e isso, assim, eu queria entender com você como é que foi isso, como é que está sendo isso daí, né, esse processo e tudo mais. A criação do Dia do Gestor de Frotas ela é uma ideia que, em algum momento, todo mundo já pensou nisso, né? Como que a gente faz isso? E isso é a grande jogada, né? Como que a gente chega até lá? Como que a gente faz para conseguir, de fato, ter o Dia do Gestor de Frotas? Porque o Dia do Gestor de Frotas não vai ser simplesmente um dia. Qual que é a ideia? É valorizar o profissional, fazer ações voltadas para esse dia, fazer com que esse profissional seja reconhecido no mercado, porque hoje não existe um profissional gestor de frotas que tenha esse nome na carteira. Então, ele vai ser gestor de logística, gestor de operação, gestor de transporte, vai ser o cara do RH, vai ser profissionais. Então, a proposta é essa. Então, foi um trabalho de diversas mãos, eu diria, só que nós tivemos uma força muito grande, que foi do senador Marcos Pontes, que é o astronauta, que ele conseguiu honrar o compromisso que ele teve conosco no último Parar Summit no ano passado. Então, nós já tínhamos vários projetos, várias ideias, outras instituições também tentando, de alguma forma, criar o Dia do Gestor de Frotas, e agora nós conseguimos, efetivamente, na semana passada nós tivemos uma audiência pública, no qual a gente conseguiu defender alguns pontos ali, para a criação do Dia do Gestor de Frotas. A proposta é que ela seja no dia 22 de outubro e, cara, tá para acontecer, né? Então, o principal objetivo era criar o projeto, levar para aprovação. Agora teve a audiência pública, falta ali a votação das principais pessoas que fazem parte do Senado e depois vai para o secretário de comunicação do presidente da República. Então, assim, não é algo simples, mas a gente está no caminho e tudo indica que vai acontecer e o Dia do Gestor de Frotas vai ser no dia 22 de outubro. Pô, que sensacional, cara. Eu acho que essa é a amostra, né, vamos falar assim, de todo o esforço que vocês tiveram, né, para reconhecer esse trabalho, né? Então, assim, é muito bacana ver o impacto, né, de você conseguir, e você está mostrando, olha as camadas que tem para aprovação, então é assim, você tem que convencer realmente, né? Então, quer dizer, é um impacto gigante, né, cara? Realmente muda a vida, muda. E ter esse reconhecimento, acho que é extremamente importante, né? Eu acho que a gente sabe que tem várias profissões aí que tem seu dia, que é reconhecido, é totalmente válido, né? Vocês conseguirem isso e mostra o impacto, né? E, Thiago, você tinha citado a hora que falou sobre o Instituto, falou sobre eventos, pô, eventos, né? Vocês mandam muito bem nos eventos. Então, assim, a gente tinha o antigo Global Parar e agora, né, a gente tem o Parar Summit, né? Eu queria entender aí com você o que mudou, se você pode dar algum spoiler já sobre isso também, né? Se vai ter palestra técnica, expectativa que a gente tem aí para esse evento, né? Acho que, enfim, o que você puder dar de spoiler aí, a gente quer saber, tá? Muito legal. A Conferência Global Parar foi até através de uma brincadeira que a gente começou um brainstorm e falou, bom, Conferência Global Parar,
é um evento muito conhecido, tanto fora do Brasil como no Brasil, América Latina, mas todo mundo já falava, eu vou no evento do Parar. Então, o evento ele chamava Conferência Global Parar, mas todo o ecossistema falava, eu vou no evento do Parar. Foi aí que a gente pensou, a gente precisa ter uma virada de chave, né? A gente teve sucesso na primeira década, então foram mais de 10 edições como Conferência Global Parar, e nesse meio, entre a Conferência Global Parar, nós temos o Parar on the Road, que é um evento regional. Qual que era a proposta? Era fazer eventos em vários estados do Brasil para que esse evento de São Paulo fosse consolidado. Então, em paralelo à Conferência Global Parar, nós fizemos mais de 122 edições desses eventos regionais para levar esse conteúdo até os profissionais que não conheciam o Instituto Parar de fato e também para aquele profissional que não conseguia ir participar até São Paulo. Uhum. E na virada de década, aí, no 11º evento do Instituto Parar, nosso presidente Ricardo Imperatriz falou, não, agora o evento ele vai chamar Parar Summit. A gente vai trazer uma nova cara. E o que é a nova cara do evento? É trazer cada vez mais conteúdo, mais educação. E esse ano nós trouxemos uma ideia muito legal que a gente trouxe lá da ANAFA, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são as Education Sessions. Ou seja, o nosso evento, ele é um evento para fomentar negócios, para fazer network, mas ele está muito relacionado à educação. E a gente pensou, bom, será que faz sentido colocar todos os gestores de frotas dentro de uma sala só? Então, trazer um tema de inteligência artificial vai atender todo mundo? Se a gente falar de eletrificação, talvez o cara ali que está entrando em outro mercado vai atender? Então, nós tivemos essa virada de chave. Esse ano, posso falar de spoilers, não tem problema nenhum. Nós teremos ali mais de 60 patrocinadores, que é um marco gigantesco, né, no Parar Summit, na Conferência Global Parar, mas teremos uma virada de chave também que são as Education Sessions. Então, durante o evento, não vai ter uma palestra somente dentro ali da plenária, nós teremos várias salas com temas diferentes falando de gestão de frotas. Então, na sala 1 a gente vai falar de gestão de multas, gestão de pneus, depois a gente vai falar de eletrificação, e cada profissional que se identificar com esse tema vai participar ali até de forma mais, eu diria, mais natural, né? Do que você ficar, às vezes, escutando um tema que não faz muito sentido com a sua operação. Então, além de outros temas de marketing, de visibilidade, de mudança, eu acho que na prática ali, o que a gente está trazendo cada vez mais com essa virada de nome é a educação, é trazer algum benefício que o gestor de frota vai voltar diferente para casa do que quando ele chegou lá. Pô, show de bola. Eu achei muito bacana. Acho que você deu uns spoilers interessantes. Eu já fui em outros eventos. Realmente, essa questão de você ter as sessões, acho que é muito bacana, né? E acho que, enfim, você diversifica ali, dá a oportunidade de cada um que tem um interesse poder ouvir um pouquinho mais sobre aqueles assuntos que está dominando ali o dia a dia desses profissionais, né? Então, assim, valeu pelos spoilers, né? E também você tinha adiantado aí que você participou da NAFA, né? Lá em Cleveland. Então, assim, é o maior evento, acho que das Américas, né? De gestão de frota. E qual é a relação aí que vocês têm da NAFA com o Instituto? A NAFA é a nossa grande inspiração. Então, as siglas NAFA, North American Fleet Association, é uma associação de mais de 70 anos lá dos Estados Unidos. E lá atrás, há 15 anos atrás, ali, até antes do início do Instituto Parar, nosso presidente Ricardo Imperatriz conheceu a NAFA, foi até lá nos Estados Unidos, falou, cara, eu preciso levar isso para o Brasil, a gente precisa ter isso. Então, a NAFA hoje ela é a maior associação do mundo de gestão de frotas e a nossa grande inspiração. Então, tudo que a gente faz aqui começou lá. Então, os cursos, os eventos, a produção de conteúdo e esse feeling de levar a educação para o gestor de frotas, que muitas vezes, Elton, eu acho que você da área comercial e eu também, um grande erro do time comercial é querer só vender, né? Então, a proposta de trazer educação, de elevar o nível de conhecimento do gestor de frotas, faz com que essas parcerias fiquem mais consolidadas do que só uma relação comercial. Então, a NAFA, ela trouxe para o Parar essa nova cara, né, de educação, de conteúdo,
de conhecimento e não só de feeling comercial. E a ANAFA hoje é uma grande referência no mundo, não só para o Brasil ou para a América Latina. E eu diria que hoje, né, quem participa da ANAFA volta totalmente diferente, né? Então, a gente tem uma experiência muito positiva quando a gente volta da ANAFA, quando a gente faz essa conexão aí com o mercado americano. Show de bola. E assim, o que você viu lá de tendência para o mercado brasileiro, né? Enfim, como tá fresco aí na sua memória recente aí, o que você viu lá de destaque, cara? O primeiro ponto, Elton, que eu vi quando eu cheguei na ANAFA em 2023, na minha primeira ANAFA, lá no Texas, em San Antônio, foi saber o quanto o gestor de frotas brasileiro já era evoluído. Então, quando a gente sai aqui para um país diferente, principalmente nos Estados Unidos, a gente acha que vai chegar lá e vai ver algo totalmente inacreditável. Muita coisa é nova, muita coisa a gente traz de benefício, mas quando eu pisei lá nos Estados Unidos a primeira vez, que a gente entendeu que o poder do gestor de frotas aqui no Brasil, isso foi muito impactante. E isso vem mudando de lá para cá, né? Então, em 2024, a gente já falava de ESG, que era um tema muito importantíssimo, né, para esse negócio. Em 2025, a gente começou a falar de eletrificação, e esse ano a gente falou muito de tecnologia, dados e inteligência artificial. Então, dados, tecnologia e inteligência artificial. Esse é o tema principal. E um tema muito interessante também, além disso, é o relacionamento, né? Então, eles falam muito sobre isso, né? Talvez o gestor de frotas, ele não tenha um conhecimento, né, de inteligência artificial, ele não vai se tornar um especialista em tecnologia, mas quando ele começa a trazer parceiros que são especialistas, isso começa a fazer sua operação a começar a andar um pouco mais. Então, eu acho que o relacionamento e os parceiros e todos esses temas emergentes que a gente vem falando faz toda a diferença na operação aqui no Brasil. Show de bola. E assim, você falou de parceiro, né? Então, vamos falar de parceria, tecnologia e etc, né? A HERE e a NIR, ela vem alguns anos de parceria com o Instituto Parar, né? Então, o que você acha dessa relação, né? Depois, quero que você comente um pouquinho também que você visitou a HERE, né? Mas, principalmente aí, dessa parceria HERE-NIR, Instituto Parar. A HERE e a NIR, ela tem uma relação muito diferente com o Instituto Parar. Por quê? Porque ela vai atrás de entender a dor do cliente final. Então, hoje, o ecossistema que atua dentro do Instituto Parar, muitas vezes ele já atende o gestor de frotas diretamente, né? Então, a locadora, ela atende ali a operação, as montadoras atendem com venda direta, a GoFleet, por exemplo, ela vende a telemetria diretamente, e a NIR, ela trouxe uma ideia, o Anderson, inclusive, né, diretor comercial lá atrás, ele falou, não, eu quero chegar no cara que usa o produto, para ele saber que aquela telemetria tem a tecnologia HERE. Isso foi uma virada de chave muito grande, porque quando a gente começou a ter essa parceria, falar sobre a HERE no evento, ninguém conhecia de fato. Já conhecia, obviamente, por conta do nome, mas não sabia que a HERE estava dentro da telemetria, né? Bom, eu já uso há muitos anos, é legal conhecer vocês. Então, essa relação com a HERE, ela abre portas, né? Ela começa a falar, se você está vendendo um produto, né, para um profissional gestor de frotas, é importantíssimo que você entenda a dor dele, que você esteja perto dele. Te dar um exemplo, por exemplo, um outro segmento que são as blindadoras, né, que a gente também quer trazer e já tem parceiros nesse sentido. Então, muitas vezes ela não atende o cliente final. Então, eu trabalho com empresas de locadoras que têm esses veículos blindados, mas eu nem sei quem que é a blindadora, quem trabalha com isso, então eu sempre uso vocês como um grande case de sucesso. Falo, eu tenho uma empresa que é a HERE, a NIR aqui no Brasil, e eles fazem um trabalho lá de baixo, né? Então falo, esse produto que você já usa há anos é nosso, né? O que a gente pode melhorar com isso? Então, essa relação com a NIR, ela é muito saudável mesmo e muito bom para o gestor de frotas, que muitas vezes acaba sendo o cliente final. Legal. E aí foram duas experiências legais, né? Porque você foi na ANAFA e você teve a oportunidade de conhecer a HERE lá em Chicago, né?
Então, assim, também como que foi essa experiência que você teve lá em Chicago? O que, enfim, rolou ali de expectativas e tudo mais do que você viu ali? Essa parte ela já entra aí num crescimento até pessoal, né? Uhum, Quando eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Anderson de conhecer a RIR lá em Chicago, isso gerou um interesse muito grande, porque eu vim lá de baixo, eu atendi todo tipo de cliente, desde padaria, mercado, tudo isso trouxe uma experiência muito grande. Quando a gente passa a ter uma relação internacional, de conhecer uma empresa tão grande quanto a RIR, e sentar ali para falar sobre o futuro, né, da logística, de mapas, do quanto isso pode impactar no mercado de gestão de frotas. Então, isso foi muito rico e eu gosto muito de falar de pessoas, né? Então, como o Chris recebeu a gente lá foi espetacular. Uma empresa de tamanha relevância abrir as portas para o Instituto Parar e nos ouvir. Então, isso foi muito impactante, trouxe um crescimento profissional para mim muito legal. E eu não tenho dúvida que essa relação ela se aproxima cada vez mais com o gestor de frotas. Então, não foi só o Thiago que esteve lá na RIE, né? Foi o Instituto Parar e esse ecossistema que está conosco, que eu posso dizer que também estava lá, que a gente está representando e tudo que a gente aprende a gente gosta de dividir, né? Então, eu acho que o conhecimento, a parceria, o relacionamento, sem dúvida, vai ser para uma vida toda e não só para um negócio ou outro. uhum. Pô, legal, Thiago, muito legal você compartilhar essa experiência, né? Acho que deve ter sido realmente muito bacana ter essa oportunidade, que nem você falou, você que veio de baixo, enfim, e daí tá lá, né, com uma grande empresa ali, ouvindo, pensando em parceria, né? Então, assim, a gente realmente, os laços, né, você ter parceiros, que nem você falou, que foi o que você viu ali no próprio evento da NAFA, né? Você ter bons parceiros para cada momento ali, faz total diferença, né? Então, a gente vê como que bacana, né? Poder ter essa parceria e poder levar vocês junto com a gente, vocês levar a Near e a Here por aí nos eventos que vocês têm, é muito bacana. E aí eu queria também te pedir, né? Já caminhando aqui pro encerramento, acho que tinha muita coisa pra gente falar, mas enfim, a gente tem um tempo aí, né? Se você pudesse deixar uma mensagem, né, para os gestores de frota que estão nos assistindo, né? O que você poderia falar nesse ano aí que você viu tanta coisa legal e tudo mais? É isso que a gente acabou de falar. Consolidar parceria. Se você tem parceiros certos, sem dúvida o seu negócio vai evoluir. Então, o Instituto Parar ele tem uma relação muito saudável de conexão, né? Não falando de outros eventos, mas a gente percebe, eu ando por eventos aí, tanto no Brasil quanto fora, e a gente vê uma relação muito comercial. E com o Instituto Parar é uma relação muito mais saudável. Então, eu diria para o gestor de frotas hoje, né? Consolide parcerias, tenha os parceiros próximos de vocês, confiem, né, nos parceiros, porque sem dúvida esses parceiros, esses players, eles vão te ajudar a crescer, eles vão trazer conhecimentos que muitas vezes você não tem. Então eu diria que consolidar parcerias é a mensagem que eu trago hoje aqui. Legal. Ô, Thiago, e antes de falar, antes de encerrar, né? A gente estava falando de eventos, queria te perguntar também, né, sobre calendário, expectativa para o ano que vem, né, dos eventos, né? Se tiver outra coisa que eu acho bacana, você falar um pouco sobre essa questão dos eventos. E se tiver algum profissional que gostaria de ir para a NAFA, né? Como você falou, experiência singular, né? Quais são os caminhos, tá? Mas dê um spoiler aí do que está para frente e também sobre essa questão de como pode fazer para esse profissional ir lá junto com vocês, enfim. Muito legal. A NAFA, nós já temos calendário até 2029. Uhum. Então, qual que é a proposta? É levar um grupo de gestores de frotas, profissionais, diretores, até o maior evento do mundo de gestão de frotas. Você ir com o Instituto Parar, você vai estar conhecendo a diretoria da NAFA, você vai estar participando de uma comitiva que produz conteúdo, que constrói brainstorms. Então, como fazer parte da NAFA 2027, 28, 29 e assim por diante. Então, entre em contato com o Instituto Parar, participe de nossos eventos. Hoje não existe uma pré-seleção, então qualquer pessoa pode participar. O custo hoje para participar com o Instituto Parar
ele é praticamente metade do preço se você for por conta, sozinho, por conta das nossas parcerias. Então, temos agenda até 2029. No ano que vem, nós vamos para Pittsburgh, na Pensilvânia. Temos mais de 10 confirmados. Então, ele é uma relação muito legal entre o Brasil e os Estados Unidos através da ANAF. Eu diria que hoje a maior conexão entre os Estados Unidos e a América Latina é o Instituto Parar, quando a gente fala do mercado de gestão de frotas. E ainda continuando em calendário, né, o nosso não é o nosso core, mas é o nosso grande ovo de ouro, que são os eventos. E o nosso evento, ele é um evento diferente, Elton. Por quê? Porque ele é muito aconchegante, né? Então, parece um evento de família, de amigos, você revê as pessoas. Para o ano que vem, nós estamos programando 2 eventos regionais, que ainda está em planejamento, os estados. Por que está em planejamento? Porque a gente gosta de ouvir o gestor de frota, né? Então, tem pesquisas para saber para onde a gente vai, tem os players também, que são patrocinadores, que também fazem esse tipo de indicação. Então, no ano que vem, nós estamos programando 2 eventos regionais, um Parar Summit, que vai acontecer também em São Paulo, e tem 2 eventos novos que nós estamos já saindo do papel, a pedidos dos gestores de frotas e também dos players, que é um evento que está dedicado ao setor público. Então, a gente vai fazer um evento 100% voltado para esse mercado. E um outro mercado que a gente tem percebido uma atuação muito grande, que é de venda direta, né? Então, esses chineses estão chegando aí, essas montadoras, e é legal falar um pouquinho desse mercado de montadoras, porque quando a gente chega e fala, você conhece o gestor de frota, você sabe a figura que esse cara tem? Parece simples, mas grandes empresas ainda não sabem, né? Então, qual que é o poder que esse cara tem de chegar lá e comprar 200 carros, depois vender 200 carros, e aí essa operação, quem que vai cuidar disso tudo? Então, a gente gosta de trazer a realidade aqui do mercado para dentro de casa e ter, né, essa relação saudável entre players, entre os nossos gestores. Mas estamos programando aí em torno de 4 a 5 eventos para 2027. Show de bola. Vai ser recheado então, né? Vai ser recheado. Legal. E assim, a gente tem uma pergunta que eu queria te fazer aqui, que a gente está fazendo em todos os Pode Localizar, né? Que, enfim, a gente fala sobre tecnologia, sobre mobilidade. Então, né, eu gostaria de perguntar, né, qual a decisão mais importante que você tomou ou que você viu ser tomado, né, baseado em dados de localização? Bom, Elton, eu sou da época que não tinha, né? A gente não tinha essa facilidade de mapas, de ter essa tecnologia disponível. Então, eu realmente trabalhei muito com mapas, com indicação, e eu sei o quanto isso era difícil, né? Então, hoje, um fato simples de você conseguir sair de casa, colocar ali uma localização, saber o tempo que você vai chegar, muitas vezes você sabe ali o que tem durante esse percurso. Então, esse fator prático para a vida pessoal é muito bom. Quando a gente entra para o fator profissional, né, hoje dentro da telemetria, que é um segmento que está muito presente no nosso negócio, a gente percebe o quanto é importante ter, né, a gente entra novamente, ter bons parceiros consolidados. E a telemetria hoje, ela tem um papel muito legal, que é controlar toda a operação, todos os dados, né? Então, eu vejo hoje essa tecnologia de localização não só como um fator ali ou um pilar, mas também algo que pode ajudar, por exemplo, a trazer um saving para a sua operação, não só financeira, mas também de ajudar a salvar vidas, né? Então, te faz um trabalho muito legal com parceiros de telemetria e a gente percebe o quanto isso é importante. Eu não sou uma pessoa muito técnica que vai entrar nesse ponto de saber qual o impacto que isso está trazendo, né? Eu vou deixar isso para os nossos amigos que atuam com telemetria, mas eu diria hoje que essa tecnologia de localização, ela ajuda tanto na área profissional quanto na área pessoal, e no final de tudo ali, além de um saving financeiro, ela pode ajudar com certeza a salvar vidas. Show de bola, Thiago. Cara, obrigado pela oportunidade, tá, de conversar aqui com a gente. Enfim, a gente está sempre próximos aí nos eventos, né? Então só agradecer em nome da NIR, da HERE, enfim, pela parceria com vocês, né? É isso, muito obrigado mesmo, né? Espero aí contar com vocês nos nossos próximos eventos e tudo mais, tenho certeza, né? Como você falou, a gente tem um
um bom roadmap aí de coisas para construir, né? E só te agradecer, cara. Tá? Elton, nós que agradecemos em nome do Instituto Parar, em nome de toda a comunidade de gestores de frotas. A NIR e a RIR é uma empresa que vem se consolidando cada vez mais nesse mercado. Eu gosto muito de aproveitar o momento para agradecer, né? Muitas vezes a gente passa aquela correria. Então, da minha parte, eu que gostaria de agradecer. Muito obrigado pela parceria. Quando a gente tem uma relação de amizade além dos negócios, isso deixa mais interessante a relação. Então, a gente que agradece tudo que a gente está construindo juntos e não só eu, como todos os gestores de frotas também. Show, obrigado. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Agradecer aqui ao Thiago, né? Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, né? Ativar as notificações, enfim, compartilhe esse vídeo, né? Com gestores de frotas, com quem vocês conhecem, que vão se interessar por esse conteúdo, né? A gente fica para uma próxima. Valeu, obrigado.